Bom, acho que o momento mais doloroso da minha vida foi a perda da minha mãe. Não tive tempo para me preparar, porque ela foi internada num dia e no outro dia ela veio a falecer. Houve um momento em que talvez eu não soubesse muito bem que isso estava acontecendo. Então foi um estado de letargia, como se aquilo não tivesse acontecendo. Depois a gente chora, quando a gente descobre que é real. Mas, como a vida é uma grande aventura, não adianta ficar pensando se o que não aconteceu tivesse acontecido. Então a gente se reinventa. Fácil? Não. Faz 10 anos que minha mãe faleceu e eu ainda sinto aquela dor. Mas eu continuo viva e segue em frente. Com a dor, com a lembrança, com a tristeza, ou enfim, com o que for necessário para continuar o caminho. Porque afinal, eu tenho o propósito de viver 120 anos, então falta um pouco ainda. Curioso, diante de uma dor, a reação imediata é tomar decisões. Você toma decisões automaticamente. A dor mais forte que uma pessoa pode ter é perder a outra que ela ama. Perder o pai, mãe, uma esposa, um filho. E eu tive essas experiências, Perdi minha mãe, meu pai, no mesmo ano. A morte de um causou a morte do outro. E aí, a decisão, como eu enfrentei isso? Eu enfrentei de uma forma absolutamente lúcida, mas eu estava anestesiado, porque quando uma coisa choca a gente de uma forma muito violenta, você se anestesia. E você simplesmente toma providências, você não sente, você não para chorar ou sofrer. Você simplesmente vive. Durante minha vida, várias vezes eu tive momentos difíceis, coisas que eu não gostaria de ter passado, mas passei. Outras poderão vir, viverei. Então, é com entrega que eu vivo os momentos difíceis, eu vou viver e já vivi também. Todos nós já passamos, ou quem não passou vai passar. Eu já passei por vários momentos. A maior perda que eu tenho foi a perda do meu herói. Eu pensava que heróis eram para sempre, assim como nos Marvel, E eu perdi meu pai. E quando eu perdi meu pai, eu entrei num momento de êxtase. E naquele momento, eu olhei para cima, não recriminando esse ser supremo que eu acredito. Eu entrei como se poderia dizer, eu fiquei mais introspectivo com relação a valorizar a vida, a viver intensamente esses momentos. Porque a pior coisa que tem é quando você perde alguém e você chore pela partida e não chore pela saudade. Então eu faço e digo sempre aos meus alunos, às pessoas que me convivem, eu vou chorar, mas eu quero chorar por saudade, não chorar porque deixei de fazer alguma coisa. Então vale a pena lutar. Existe uma coisa que nós temos, o ser humano tem, que é aquela coisa de achar que ele é o dono do universo. E ninguém é o dono do universo. Existe uma palavrinha tão pequena que eu procuro tentar evitar de usá-la, mas se tiver que ser, eu faço isso antes das 24 horas, que é desculpa. Porque se você não consegue resolver situações do dia a dia, você vai acumulando na sua vida e isso vai aumentando o seu peso. E uma outra perda muito grande foi a perda dos meus filhos gêmeos. Eu brincava com eles, chamava de Tico e Teco. Eles vieram a esse mundo não na forma, eu não consegui pegá-los no colo, peguei isso na forma de feto. Foi ali que eu vi o quanto a gente não significa nada. E tenho a certeza que eles vieram para cumprir um determinado tempo aqui na Terra, e esse tempo
espero ter ajudado, ter auxiliado, porque amor, carinho, atenção eles tiveram enquanto estavam no leito, no seio da minha esposa. E é aquilo, a vida vale a pena. A gente não pode ficar tentando arrumar desculpas para ela, tem que viver. Como é que a gente reage, né? A gente primeiro se pergunta por quê, né? Porque a gente e não o outro. E aí você para, reflete e tenta buscar a resposta, né? Porque comigo, talvez se fosse com o meu amigo, ele não suportaria. Então, se foi pra mim, tem um motivo. E eu vou passar a vida tentando descobrir qual foi esse motivo. Então, de forma centrada, né? Eu nunca me desesperei. Eu sou uma pessoa que eu preciso resolver os meus problemas. Ninguém tem que resolver por mim. Então, a vida sempre me impôs isso. Então, eu tinha que sentar, pensar. E eu passava a noite pensando para tomar a decisão certa, de forma que eu não me arrependesse depois. Em várias situações aí. A situação de perda, principalmente a perda familiar, é uma situação, na minha opinião, eu acho que é a mais difícil para eu lidar. Porque eu não tenho muita estrutura para lidar com perdas. Então, assim, e eu tive, talvez esses obstáculos, acho que Deus me põe mais à prova nisso. Eu tive, sequencialmente, perdas muito duras. E eu tive que aprender a lidar com essa situação. Agora, como eu tive isso? A religião. Me apegar a Deus constantemente. E a força, assim, que muitos amigos me deram, né? Uma palavra de conforto. A leitura bíblica também é uma coisa que me conforta todos os dias. Isso eu não deixo de fazer. E isso me deu um apoio muito grande em relação a perdas. Agora, as decepções, isso não tem como a gente deixar de ter. Nós temos, eu não digo todos os dias, mas nós temos sempre. Decepções profissionais, decepções amorosas na vida familiar. Isso não tem como pular, a gente tem que enfrentar. Enfrentar como? Primeiro, saber que se Deus nos colocou aqui, é porque temos capacidade de superar esses obstáculos, de alguma forma. E segundo, se a gente tem essa capacidade, é porque a gente tem que recomeçar. E se Ele nos deu a vida, a cada dia que amanhece é um recomeçar. Então, encarar essa decepção como uma lição. Você tem que aprender com ela. Se foi uma lição que doeu, para a próxima, não deixe que doa. Faça de uma forma diferente. Para que ou que não doa nada, ou que doa menos. Né? Então a gente precisa estruturar a mente, em primeiro lugar. Eu acho que nesse momento não adianta ficar aglomerando um monte de gente. Nesse momento é muito bom a introspecção e estruturar o seu eu, em primeiro lugar. Você se encontrar, em primeiro lugar. E depois você ir recomeçando pouco a pouco, né? Para dar um novo passo. Bom, momento difícil acho que faz parte, né? Todo mundo passa, a vida não é feita só de flores, né? Só alegria, só... E os desafios aparecem, eu acho assim, uma dor grande, um primeiro momento você chora, você curte um luto, você tem que passar por isso, mas você tem que achar ferramenta para superar. E aonde encontrar essas ferramentas? No teu interior, com as pessoas que você ama, as pessoas que você convive, que você confia, né? E em Deus. Você busca muito na oração, na tua fé, cada um tem a sua. E eu acho que Deus, família e buscar essa força interior. As fases difíceis, elas aparecem desde muito cedo. Eu perdi a minha avó com 9 anos. Nós éramos extremamente ligados.
E é curioso que, mesmo sem saber os nomes, eu vivi aquelas fases que os psicólogos falam sobre luto, de passar um tempo achando que era um sonho que eu iria acordar, né? Depois eu fui entendendo que aquilo era real. E à medida que fui crescendo, não só diante da morte, mas diante das rupturas, diante dos fracassos, das muitas decepções, eu fui aprendendo a ter algum grau de serenidade, de entender que independente da tristeza, do desespero, o mundo fora de nós continua existindo e muitas vezes sendo estranhos a nós. Há mais ou menos 2 anos, eu perdi num período de 4 meses 3 familiares, os quais eu amava muito. Há mais ou menos uns 4 anos, eu precisei fechar uma série de negócios que me realizavam profissional e pessoalmente. E embora esse sentimento de decepção, embora esse sentimento de tristeza diante do que a gente não controla, eu procuro sempre pautar dentro de mim sentimentos e ações que fomentem aquilo que vocês chamam na psicologia de resiliência. Transformar a dor sempre em aprendizado, em crescimento de vida, de pessoa, e me tornar mais forte com ela. Momentos de conflito eu tive muitos, né? Muitos momentos de conflito e de medo, né? Em muitas ocasiões. Mas em todas elas eu coloco Deus na frente. Eu acredito muito nisso. Peço força e ajuda de Deus, orientação, para que Ele possa me dar a direção correta. E vou pra cima, cara. Eu encaro isso daí com garra e é aquilo, né? Ter medo, chorar, tudo isso faz parte. Eu acho que a gente não pode desistir e deixar de tentar. E errar também faz parte. Então eu acho que mesmo errando, a gente erra, aprende com o erro e tenta acertar, né? No próximo passo. Então essa é a minha ideia. Não desistir, ir pra cima, independente do que vai acontecer. Se eu vou errar, se eu vou ter plena convicção do que eu vou fazer, mas tudo sempre pedindo direção a Deus. Na minha vida eu sempre faço isso, né? Para poder tomar e fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Eu busquei a fé, porque eu acho que só através da fé que nós conseguimos nos reerguer. Eu entendo que todas as provações que nós temos na vida acontecem como lições de casa. E enquanto lição de casa, é a hora de eu provar que se eu tenho fé, eu não tenho medo. Eu acredito em quem está na minha retaguarda. Diante das situações difíceis da vida, eu busco sempre vivê-las de modo muito intenso. Então, confesso, sou uma pessoa que não tenho medo de chorar, não tenho medo de sofrer e viver cada momento com muita intensidade, a fim de que ao passar por todos esses momentos eu seja mais forte. O mais importante de todos os momentos difíceis da vida é saber passar por eles, se refazer, ressignificar, dar novo sentido para cada um desses momentos.